Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Nessa aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo da aula anterior de prescrição, até porque eu recebi algumas dúvidas e eu resolvi dar uma melhorada em um ponto que a gente estava tratando lá, que era sobre a natureza jurídica da prescrição. Em razão disso, então, eu resolvi mudar. Eu tinha um pouquinho de conteúdo lá, eu resolvi trazer uma aula 2 aqui para vocês, para a gente falar um pouco mais da natureza jurídica da prescrição, numa aula mais dedicada a isso. Então, eu cindi em duas. A primeira aula sobre prescrição segue lá, está à disposição de vocês. Agora aqui a gente vai falar na segunda aula sobre a natureza jurídica da prescrição e também algumas questões a mais ali para a gente terminar pelo menos essa primeira parte do conteúdo. Lembrando ainda que a esse respeito é importante a gente sempre estudar em conjunto a prescrição e a decadência. E é por isso que teremos mais uma aula aqui para tratar da decadência e aí depois, pessoal, a gente vai finalizar com uma outra aula mais ou menos breve ali para tratar de um quadrinho. Quadrinho esse, tabela essa, que eu vou diferenciar com vocês a prescrição e a decadência para que vocês consigam discernir bem ambos os conceitos e compreender, né, para o que vocês precisarem aí, para sua prova, para os seus estudos, para a sua OAB, para o seu concurso público ou, enfim, apenas para seu conhecimento. Maravilha? Antes de mais nada, eu sou o professor Leonardo Paiva e estamos aqui para falar sobre direito civil nessa playlist, nesse conteúdo que a gente trata sobre a parte geral do Código Civil. Bom, pessoal, e como eu já falei na aula anterior, eu diria, na minha opinião, na minha modesta opinião, prescrição e decadência são os temas mais importantes da parte geral do Código Civil. Não que haja qualquer demérito lá para a parte de pessoas e bens, a parte de capacidade é muito importante, a parte do negócio jurídico, a parte ali de nulidade, anulabilidade, são muito importantes. É muito importante a gente saber. Mas por que eu digo que a prescrição ela é mais importante? Porque a gente não usa a prescrição apenas no direito civil. A gente usa a prescrição praticamente em todos os direitos materiais, em todo o direito, até essa é uma discussão que a gente tem, se ela é Instituto de Direito Material ou Processual, mas a gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje, inclusive, mas vai se tratar da prescrição lá no direito penal, lá no direito tributário, lá no direito de família, dentro do direito civil aqui, portanto, vai se tratar da prescrição no direito administrativo, no direito tributário, enfim, praticamente em todos os ramos do direito que você quiser trabalhar, você vai ter que saber da prescrição e da decadência. Seja para defender o seu cliente, né, numa determinada eventualmente ação contra ele, uma cobrança de uma dívida, uma cobrança do IPTU, eventualmente lá num caso criminal, né, as prescrições lá da pretensão punitiva do Estado. Então é importante saber de prescrição e de decadência. E aqui, portanto, a gente vai para a segunda nossa aula de prescrição para tratar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão relevante, que é tão importante e que você tem que saber, ok? Eu sempre brinco nas minhas aulas, né? Brinquei, hoje de manhã dei aula desse conteúdo e trouxe lá para os alunos, né? Eu sempre trago provocações ali, principalmente nas aulas em que a gente tem mais interação, nas aulas presenciais. Eu trouxe duas provocações interessantes aqui, mas uma delas foi a seguinte. Pessoal, se você for no fórum hoje, vai lá no fórum hoje, encontra o primeiro advogado, a primeira advogada, e pede para ele, para ela diferenciarem prescrição e decadência. A chance de você não ter uma boa resposta é gigantesca, porque os profissionais do direito não costumam saber a diferença de prescrição e decadência, pessoal. E isso é elementar, isso é importantíssimo, porque eventualmente, se você alega uma em vez de outra, você acaba até passando vergonha. Pode ser até que o juiz possa suprir ali eventual alegação errada, enfim, né? Justamente por alguns motivos que a gente vai ver hoje, mas passa vergonha, fica feio, não é legal. Então, pessoal, vamos entender esses temas aqui, vamos entender quando que opera, nesse primeiro momento, a prescrição, vamos entender a sua natureza jurídica, vamos entender se o juiz pode reconhecer de ofício. Foi principalmente nesse ponto aqui que eu resolvi dar mais atenção para essa aula sobre prescrição, porque várias pessoas me perguntaram, seja em sala de aula, me mandaram dúvidas no particular, lá nas DMs, no Instagram. Aproveitando, me siga lá no @leonardopaiva.adv. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever aqui também, aqui em algum lugar aqui embaixo, né, no canal e ativar o sininho aqui para você receber
as informações sobre novas aulas que eu vou disponibilizar para vocês. Maravilha, pessoal! Então, sem mais delongas, vamos em frente aqui, onde estamos. Opa, agora sim, prescrição aula 2. Vamos tratar no primeiro slide aqui, pessoal, sobre a natureza jurídica da prescrição. E foi um dos temas que eu trouxe agora na minha abertura, na minha discussão, que a gente tem três diferentes correntes sobre a prescrição. Tem alguns doutrinadores, alguns juristas que defendem que a prescrição ela tem uma natureza Opa, deixa eu só arrumar aqui, porque eu acho que o meu tablet não está muito ok. Em 2 segundinhos eu já organizo ele. Onde é que ele está? Aqui. Agora sim, vai funcionar. 3, 2, 1, problemas técnicos sempre acontecem e famoso quem sabe faz ao vivo. Vamos embora lá. Agora sim, opa, aí. Então nós temos a corrente processualista. Os juristas da corrente processualista, pessoal, defendem que a prescrição ela é matéria de direito processual. Por quê, pessoal? Porque na visão deles, tá? Eu não concordo com essa visão. Na visão deles, impede o exercício da pretensão em juízo. E de fato, até aí eles estão certos. Mas eles entendem, e eles, na minha opinião, eles diminuem a importância da prescrição a partir do momento que eles entendem que ela é uma mera exceção de defesa, que aí afetaria o direito de ação, a impossibilidade de seguir. Só que, na minha humilde opinião, isso cai por terra a partir do momento em que se reconhece que quando o juiz entende por haver uma prescrição, quando ele reconhece a existência da prescrição, o direito material é afetado de modo que ele não pode mais ser judicializado. Tá? Então o juiz, quando ele reconhece uma prescrição, ele extingue o processo com resolução. Opa! O que está acontecendo aqui? Problemas técnicos. Vamos ver se agora eu consigo. Não, pera. Vamos lá. Agora sim, caneta. Com resolução do mérito. Ou seja, quando ele reconhece a prescrição, ele diz que não pode aquele processo correr porque aquela matéria não pode ser julgada. Não pode ser julgada justamente pelo fato de estar prescrito o direito de ação, por estar prescrita a possibilidade de judicializar aquele pedido. Então, por mais que os processualistas eles tenham ali a sua parcela enfim, de estar corretos, né? A sua parcela de... Não é certeza, né? Até outro termo que eu quero utilizar aqui. Eles tenham, de certa forma, um ponto importante a se considerar. Não é só isso. Da mesma forma que a corrente materialista também não está 100% certa. Por quê? Ela entende que a prescrição seria um instituto de direito meramente material, porque afetaria o próprio conteúdo do direito subjetivo. Eu, de certa forma, também concordo em partes com isso. De forma, então, que limitaria a exigibilidade do direito e, por isso, integraria o direito civil substantivo, chamado direito civil material. Mas, justamente por conta dessa dificuldade, um querendo puxar a sardinha para o seu lado, outro para o outro, de forma que eles se anulavam, de certa maneira, de uma maneira que não estava legal, que não tinha uma resolução importante, uma resolução definitiva para aquela discussão, surgiu uma terceira corrente muito mais moderada e da qual eu faço coro aqui, que é a corrente mista ou eclética, e de fato é a que predomina na doutrina atual. A maioria dos doutrinadores reconhecem. Então muitos até que defendiam uma corrente, a corrente processualista ou a corrente materialista, acabaram concordando, chegando no meio termo, entendendo que, apesar de a prescrição nascer e se regular no campo do direito civil, portanto no campo material do direito civil, por exemplo, nos artigos 189 a 216 do Código Civil está lá. Tá? A prescrição, o principal fundamento da prescrição está lá nos artigos 189 a 216 do Código Civil. Apesar disso, apesar de ela nascer e ser regulada lá no direito civil, direito material, o seu principal efeito é no direito processual de impedir o prosseguimento da ação. Ele impede o quê? Ele impede a pretensão
de eu exigir um direito judicialmente. Então, em razão disso, eu tenho uma corrente mista que hoje prevalece, que basicamente a grande maioria dos juristas concordam que, apesar de ser do direito material, ela tem efeitos processuais e, em razão disso, a sua natureza jurídica vai ser aqui mista. Isso eu concordo, isso a maioria das bancas de concurso, OAB, enfim, vão reconhecer da mesma maneira. Por quê? Nasce e se regula no direito material, mas se opera e, no final das contas, traz os seus principais efeitos no direito processual. Maravilha, pessoal! Questão bem interessante que eu quis trazer aqui para vocês justamente para criar essa discussão, mas vamos em frente para a gente trazer um outro ponto bem interessante, que é principalmente no que diz respeito ao artigo 194 do Código Civil. Pessoal, se vocês abrirem o Código Civil, eu já falei para vocês, né, na aula passada, não sei o que está acontecendo aqui com o meu negócio, mas vamos lá, que é obrigatório que vocês acompanhem a nossa aula com o Código Civil, né? No mínimo, com o Código Civil e talvez com uma doutrina da tua preferência, tá? Eu sugiro várias, eu gosto de muitos autores, já até olho aqui nas minhas estantes para ver o que eu posso sugerir, já fiz isso em outras aulas, gosto do Tartucci, gosto do Pablo Stolze, gosto do Carlos Alberto Gonçalves, gosto do Paulo Lobo, gosto do Francisco Amaral, gosto do meu livro também, obviamente, né? Escrevi um livro sobre isso, gosto da professora Maria Helena Diniz, enfim, temos muitos livros interessantes e importantes aqui e tenho até medo de esquecer vários outros que são bem relevantes aqui para o tema. Mas se você estiver acompanhando a nossa aula com o Código Civil aberto, você vai ver o seguinte, a hora que você der uma olhada, claro, e desde que o seu código esteja atualizado, né, pessoal? Se você procurar o artigo 194, você vai se deparar com uma informação revogado pela Lei 11.280 de 2006. O artigo 194, portanto, pessoal, ele foi revogado. Ele reconhecia então que o juiz não pode suprir de ofício a prescrição, salvo se favorecer absolutamente incapaz. Por muito tempo, esse aqui foi o posicionamento do STJ. O STJ entendia que, nos termos do artigo 194, deveria a parte que se sentisse prejudicada alegar a prescrição para que o juiz pudesse reconhecê-la. De modo que o juiz só poderia reconhecer de ofício quando a prescrição atingisse vulneráveis. E nos vulneráveis, a gente teria lá os absolutamente incapazes. Em alguns casos, até o STJ superava o artigo 194, entendia que os relativamente incapazes, por também serem vulneráveis, também poderia o juiz reconhecer de ofício aquela prescrição. E outras situações, como por exemplo as situações que envolvem o Código de Defesa do Consumidor, por conta da sua vulnerabilidade óbvia, da vulnerabilidade ali que é intrínseca às relações de consumo. Então, pessoal, por muito tempo vigiou esse artigo aqui, desde 2002 até 2006, né? Quando, de fato, a Lei 11.280 falou assim, não, peraí, tendo em vista que a prescrição serve ao interesse público, por mais que ela pertença ao direito privado, o juiz até pode reconhecer de ofício, não apenas nos casos de incapazes ou vulneráveis, em todos os casos. Então, pessoal, com o avanço dessa ideia de que ela também atende ao interesse público, além do interesse privado, a fim de fazer tudo aquilo que a gente já conversou na nossa primeira aula, garantir segurança e estabilidade das relações jurídicas, o legislador, portanto, revogou o artigo 194, por meio da Lei 11.280 de 2006, e vocês vão ver, portanto, que está revogado o artigo quando vocês abrirem lá no 194. Porém, pessoal, isso não ficou assim. Não ficou assim. E até me perguntaram, e foi por isso que eu trouxe essa aula aqui, para a gente deixar muito clara essa situação. Não ficou assim por quê? Porque se a gente vai lá para o Código de Processo Civil, e por que eu estou falando isso aqui? Por que eu fiz toda aquela introdução no slide passado? Porque, vejam, a gente está tratando de uma situação de direito civil, mas, por conta do artigo 10 do CPC, do nosso Código de Processo Civil 2015, existe aqui um óbice a que o juiz reconheça quase que qualquer coisa de ofício. Por quê? Mesmo quando o juiz entender por reconhecer de ofício alguma situação, ele não pode dar o que a gente chama de decisão surpresa.
Então tem a vedação à decisão surpresa. E o artigo 10 do CPC 2015 diz para nós aqui: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Então vejam só, pessoal. Por mais que o juiz, atento ao processo, tenha notado uma prescrição, ele não pode simplesmente reconhecer de ofício e naquele mesmo momento extinguir o processo. Tá? Com resolução do mérito, porque é a resposta correta aqui, e a gente já adentra um pouco aqui no direito processual. Mas vamos voltar aqui para o direito civil. Na verdade não, vamos continuar mais um pouquinho no direito processual. Ele tem, a teor do artigo 10, que antes de declarar de ofício, oportunizar às partes a manifestação, para justamente as partes poderem eventualmente, né, o interessado ali em entender que o direito não está prescrito, por exemplo, poder alegar alguma hipótese de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição. Ou ainda, pessoal, para que ele se manifeste, tente convencer o juiz que em vez de um prazo de, por exemplo, 3 anos, aquela situação específica demandava uma prescrição de 5 anos, ou ainda da regra geral lá de 10 anos, porque não se amoldava perfeitamente a hipótese dos 3 que a gente tem lá, tudo isso no artigo 206 do Código Civil. Então, pessoal, antes de o juiz simplesmente reconhecer de ofício e extinguir o processo porque ele achou que tem uma prescrição, ele deve oportunizar as partes que se manifestem. Mas a grande questão aqui está revogado o 194, plenamente revogado, no sentido de que o juiz, se ele percebe alguma possibilidade de prescrição, ele pode intimar as partes para que se manifestem sobre a possível prescrição. Antes da revogação, portanto, antes da Lei 11.280 de 2006, o juiz, se analisasse uma possível prescrição, ele tinha que ficar quieto, aguardar ser provocado pelas partes. A partir da revogação pela lei, o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição, desde que antes intime as partes para que se manifestem, evitando a chamada decisão surpresa. Ok, pessoal? Então vejam, né? Esse ponto aqui tinha cerca de 3 minutinhos na aula anterior. A gente já está aí com 15, 16 minutos de aula. Portanto, muito importante esse ponto aqui para a gente entender sobre o reconhecimento de ofício da prescrição. Se te perguntarem, pode o juiz reconhecer de ofício? A resposta é sim, mas desde que ele oportunize as partes que antes se manifestem. Ok, pessoal? A teor do artigo 10 do Código de Processo Civil. Maravilha? Vamos em frente para a gente falar mais um pouco ainda da natureza jurídica da prescrição, pela qual a gente já entendeu que a prescrição é um instituto híbrido, ela tem natureza híbrida. Por quê? Porque ela tem nuances de direito material, tanto é que ela está lá prevista no Código Civil, mas a sua projeção e as suas principais implicâncias são dentro do direito processual, então dentro do Código de Processo Civil, e as suas implicâncias serão dentro de um processo, porque somente quando eu tiver um processo é que o juiz vai reconhecer a existência da prescrição para entender que aquela pretensão está prescrita e que aquele processo tem que ser extinto, portanto. Então essa revogação do artigo 194, pessoal, mudou totalmente a mentalidade dos juristas com relação à prescrição. De modo que antes da alteração lá de 2006, eu tinha o reconhecimento de que a pretensão era apenas um direito da parte. Mas após isso acontecer, entende-se que também há uma estabilidade das relações jurídicas, se tornando, portanto, uma norma de interesse público, o que possibilita ao juiz reconhecer de ofício. Mas antes tem que dar a oportunidade de manifestação às partes. Ok, pessoal?
Então, o juiz não pode agir de surpresa. Deve garantir o que a gente chama de contraditório, a possibilidade das partes se manifestarem. Essa, então, é a síntese da segurança jurídica, do equilíbrio entre segurança jurídica, garantia do devido processo legal e também dos valores fundamentais do nosso Estado Democrático de Direito. E para encerrar essa nossa segunda aula aqui sobre prescrição, pessoal, a gente vai falar sobre a possibilidade de renunciar à prescrição. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a gente já sabe que os direitos, né, o direito não socorre os que dormem. Então, a princípio, todos ou praticamente todos os direitos que a gente tem no nosso ordenamento jurídico têm um prazo para serem exercidos. Se eu estiver tratando de um direito potestativo, material, eu vou falar em decadência, mas se eu estiver falando aqui sobre o exercício em juízo de um direito, eu estou falando de prescrição, portanto, prescrição é a perda da pretensão. Mas, pessoal, é possível que aquela pessoa que poderia se valer de uma prescrição para, por exemplo, nunca mais pagar uma dívida, é possível que essa pessoa possa renunciar da prescrição. Só que vejam só, para evitar qualquer situação de prejuízo a terceiros, ou até mesmo de coação, ou qualquer problema ali que pudesse afetar na vontade das partes na celebração do negócio, primeiro, não pode prejudicar terceiro, e segundo, a prescrição só pode ser renunciada depois de consumada. Então eu não posso, por exemplo, por um contrato, antes de começar a correr o prazo prescricional, ou durante o prazo prescricional, eu renunciar à prescrição. Mas, se por acaso já prescreveu, é possível que a parte renuncie à prescrição. Vejam, só depois que houver prescrito, ou melhor, houver prescrita a pretensão, já tiver prescrita a pretensão, é que se pode renunciar. De modo aí que, por exemplo, eu poderia ser cobrado ad eternum por uma dívida que já estaria prescrita, mas eu abri mão dessa prescrição, entendendo que seria um direito moral aí do meu credor receber essa dívida por mais tempo que isso pudesse demorar. Ok, pessoal? No meu exemplo aqui foi esse. Isso significa, então, que somente depois de prescrito o prazo, é que o titular do direito pode renunciar à prescrição. Então aqui, já há prescrição, já aconteceu a prescrição. Mas eu falo, olha, não, tudo bem, eu sei que teu direito é prescrito, eu sei que eu enrolei, eu peço desculpas, eu devo, não nego e vou pagar quando eu puder. E é por isso que eu estou renunciando a essa prescrição que já se operou. Eu não vou me valer dela para não me pagar essa dívida. Então isso até tem uma ordem moral ali que se aplica nesse caso específico. Então vamos ver essa questão de antes e depois da consumação. Antes de consumada, então, pessoal, se eu ainda estiver dentro do prazo prescricional, se a minha pretensão ainda não estiver prescrita, eventual renúncia seria considerada inválida. Por quê? Porque o direito ainda não se operou. O direito de alegar a prescrição ainda não aconteceu. E a gente entende, o legislador entende também, a doutrina entende que não se pode renunciar a algo que ainda que sequer adquiriu. Eu só posso renunciar quando de fato aquilo acontecer. É por isso que, depois de consumada, a renúncia vai ser válida e eficaz. Porque a pretensão, ou melhor dizendo, a prescrição já operou. E o devedor aqui adquiriu o benefício de não mais poder ser cobrado judicialmente. Mas aí ele diz: olha, mas moralmente eu ainda devo. Então eu estou renunciando à prescrição expressamente por um documento aqui, de forma que eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Um dia eu vou te pagar porque eu sei que eu devo. Tá? Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Só que vejam, como eu falei, a renúncia não pode prejudicar terceiros, especialmente coobrigados ou fiadores. Então, por exemplo, pessoal, se eu tinha uma dívida. Eu tinha uma dívida e o meu sócio, André Johnson, era meu fiador. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tinha uma dívida e meu sócio, André Johnson, era fiador. O meu credor, o Joãozinho, que eu tinha uma dívida para com o Joãozinho, ele não me cobrou por 5 anos. Deixou passar essa dívida. Ou seja, a pretensão dele estava prescrita. Tranquilo até aqui?
Chega depois eu falo, olha, mas eu não acho justo, eu tenho que pagar o Joãozinho, ou ainda, melhor ainda, eu vou dar uma de sacana aqui, já que eu não tenho bem nenhum em meu nome, eu vou renunciar à prescrição para que o Joãozinho possa cobrar o meu fiador, o meu sócio, o André. E aí? Não pode, pessoal. Não pode. Porque se eu renuncio à prescrição, isso só se opera em relação a mim. O fiador, que é um terceiro, não será prejudicado. Então, o meu sócio, ainda que fiador da minha dívida, ele ainda vai estar protegido pelo prazo prescricional. A minha renúncia à prescrição não prejudica o meu fiador. Ok, pessoal? Então, se o devedor renuncia à prescrição, a renúncia não se estende automaticamente aos demais responsáveis. Ah, professor, e como que isso teria que acontecer? Se por acaso eu renuncio e eu quero que o André renuncie também. Ele tem que expressamente aqui renunciar também à sua a prescrição que se operaria, ou que já se operou no caso, em relação a ele. Maravilha, pessoal! Bom, ficamos aqui já estourando o tempo aqui. Eu não gosto de chegar em aulas muito próximas ou muito após 30 minutos. Então, finalizamos essa segunda parte da nossa aula sobre prescrição. Vamos falar na próxima aula sobre decadência e, por fim, apanhadão geral e uma tabelinha para a gente bater ali os principais pontos que diferenciam prescrição, decadência e os seus principais efeitos. Maravilha, pessoal! Me sigam lá no Instagram, @leonardopaiva.adv. Não deixe de curtir aqui o vídeo, isso vai mostrar realmente que vocês gostaram, estão gostando do trabalho, ou não curtir se não gostou, não tem problema não. Deixa teu comentário aqui também, para que eu possa melhorar, ou ainda para que eu possa tirar a sua dúvida. Se você não quiser deixar teu nome no comentário aqui, como acontece muito, vai lá no Instagram, me manda uma mensagem no DM, que assim que eu puder, eu te respondo lá, ou venho aqui, como aconteceu hoje, e gravo um vídeo para deixar muito mais clara aquela situação que eventualmente te deixou dúvida. Maravilha? Pessoal, muito obrigado. Grande abraço para os meus alunos da Universidade Positivo, que estão aqui justamente para aprofundar um tema que a gente teve muito pouco tempo em sala de aula para trabalhar. Então, espero que vocês estejam aproveitando, gostem do tema, estejam aqui de fato estudando, né? Quem tiver, dá um oi aqui nos comentários, só para eu ver quem realmente assistiu o meu vídeo antes de fazer a prova. Então, coloca ali um oi no comentário para eu saber que vocês, meus alunos, estão aqui e que vão fazer a prova com todo o estudo sobre a prescrição e a decadência. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Até daqui a pouquinho na aula de decadência e depois na última aula em que a gente vai sintetizar o conteúdo. Abração. Até já. Tchau, tchau.